Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Descrição não faz parte do cotidiano de Eva e Valéria. Difícil não chamarem a atenção com a pele tão clarinha. Há quem diga que nem brasileiras as duas são. O que o senhor perguntou sobre elas? Se elas são estrangeiras, descendentes de holandesa, alemã, são muito claras, são bem claras, muito louras. Diferente. O senhor sabe, o senhor tem ideia? O senhor me perguntou se elas são estrangeiras. O senhor tem ideia que elas são albinas? Albinas, um país? Não, é uma condição genética. A pessoa nasce com um pouquinho de melanina só. Olha. O senhor acha diferente andar aqui na Praça 7 e encontrar duas pessoas tão clarinhas, tão loirinhas? Não é muito normal não, né? Por que não é normal? Não, mesmo a pessoa tem uma cor tá mais clara, mais diferente que o normal que a gente vê, as pessoas não muito coradas, né? Entendi. E o senhor confundiria elas com alguma estrangeira? Com certeza. Imaginaria que fosse de outro país. Olhando para as duas meninas, vocês falariam que elas são brasileiras ou não? Não, não são brasileiras. Por causa da cor delas, né? E você acha que elas são de que país? Eu acho que elas são brasileiras, elas têm um problema de pigmentação da pele. E como que chama esse problema? Albinismo. Você sabe o que é o albinismo, então? Sim, é um defeito, uma falta de pigmentação da pele que deixa a pele assim mais exposta. Exatamente, De Leon. A Eva e a Valéria possuem uma deficiência na produção de melanina, pigmento responsável por definir nosso tom de pele, olhos e cabelos. Estudos mostram que a cada 17 mil pessoas no mundo, uma é albina. A minha mãe achou estranho, né? Mas aí os médicos explicou, né? E aí depois minha mãe também ficou sabendo que tinha casos na família, que eram as primas do meu pai. Aí ela até que chegou a entender essa questão do albinismo. Quais são os cuidados que você tem que ter todos os dias por conta do albinismo? Olha, evitar o sol o máximo possível, se for sair com um protetor solar, né? Ou então também com auxílio de sombrinha. Seria mais esses cuidados, não ficar muito exposto à luz solar. Uma das consequências da falta de pigmentação nos tecidos são os problemas de pele e visão que ela pode causar. O problema de enxergar muito pouco, de não poder... A claridade, isso incomoda demais. O problema da pele também, né? Se não poder fazer muitas coisas por causa da pele que é muito clara. A luz solar incomoda. Às vezes a gente quer ir num lugar, igual se eu quiser ir numa praia, fica aquele receio, né? Você tem que levar bastante protetor solar e às vezes nem tanto assim com a ajuda do protetor solar, se o sol for quente, mas às vezes atrapalha um pouquinho na diversão, né? Porque às vezes tem aquele certo cuidado, você não pode ficar muito no sol, você não pode fazer muito aquilo. E são coisas que a gente gostaria de fazer e às vezes a gente não podia. Tem gente que olha, repara demais. Tem gente que pergunta por que eu sou assim, se eu nasci aqui, né? Pergunta, pega na pele para ver como é que é. É desse jeito. Mas não é só com a curiosidade alheia que Eva e Valéria têm que conviver todos os dias. Diariamente elas lidam com o preconceito de pessoas que não aceitam o diferente. Tem gente que repara, e tem gente que gosta de ouvir pessoas falar, ai, olha ali, credo, isso é chato. Agora tem gente que chega e pergunta numa boa, deixa eu te perguntar, você nasceu assim, como é que foi, você é daqui? Eu não ligo quando é assim. Agora, quando quando a pessoa já vem com deboche, eu já não gosto, eu acho chato. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui ao meu lado a doutora Ana Cláudia de Brito Soares. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no De Tudo Um Pouco. Seja bem-vindo, doutora. Obrigada. Uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada. Sim, nós vimos aí há pouco, né, a história de duas meninas, elas falaram sobre vários assuntos, acho que nós vamos tocar aqui a respeito dessa questão do preconceito, da falta de informação das pessoas do que seja, então a gente podia até começar por aí. Nós já falamos e vimos que é essa questão mesmo
aí na melanina, né, da falta de pigmentação. Mas também é genético, não é isso? É uma deficiência genética, né, determinada geneticamente na produção da melanina. A melanina é o pigmento que dá cor, né, aos olhos, ao cabelo, à pele. Então, na falta total ou parcial dessa substância, a pele vai ter uma coloração muito clara, né, até um tom intermediário. Mas o albinismo clássico, mais comum que a gente conhece, é aquele indivíduo de pele totalmente branquinha, né, de cabelo amarelo, de olho muito claro e com aquelas alterações que as meninas falaram, né? Eles têm muito problema, muita sensibilidade à luz, muita dificuldade para enxergar à noite. Às vezes tem um movimento lateral dos olhos, chama nistagmo, que às vezes é motivo até das pessoas observarem, fazer às vezes, né, alguns comentários maldosos, e isso é que vai gerando. O diferente é muito complicado, né? Em tudo, na verdade, né? O diferente. É verdade, a gente tem que aprender a saber lidar com as diferenças, né? Porque se fosse todo mundo igualzinho, Deus teria criado robôs, né? Agora, doutora, uma pergunta. Como é uma questão de origem genética, vamos dizer, o marido ele tem o albinismo e a mulher não. Necessariamente os filhos terão ou não? Podem ter, né? Não é uma herança daquela herança que a gente aprende na escola, né? Azão, azinho, quer dizer, pai tem olho azul, a mãe tem olho azul, todo mundo vai ter olho azul. Não é bem assim. Então pode acontecer o que a gente chama de acidente genético, né? Pode aparecer um membro na família sem ter nenhuma história familiar. Pode haver uma mutação genética naquele indivíduo e pode, às vezes, você ter algum parente e essa herança não passar diretamente para as próximas gerações. Agora, esse albinismo, ele está na genética, então a pessoa ela já nasce ou ele pode ir se tornando com o tempo, os sintomas, talvez o clareamento, ele pode ir acontecendo ao longo da vida. Isso, então a pessoa já nasce com essa condição. Sim. Né? Então muitas vezes ao nascimento a coisa não pode não ser tão perceptível. Se o neném nasce branquinho, carequinha, você não vai perceber. Né? Às vezes a gente percebe, o pediatra vai perceber na hora do exame, né, dos olhos, ele vai perceber alguma alteração, mas na aparência, muitas vezes ao nascimento, imediatamente a gente não detecta. É à medida que você vai tendo contato com a luz do sol e tal, como essa criança não produz o pigmento melanina, ela vai se tornando muito diferente, principalmente dos outros membros da família, dos irmãos, né? Porque ela não vai ter a mesma coloração do pai, da mãe ou dos irmãos. Sim. Imaginando assim já como uma doença que não tem uma cura, não é? A gente tem que pensar mesmo no cuidado. O cuidado para quem tem o albinismo, doutora, é um cuidado muito, vamos dizer assim, muito extremo, né? E eu gostaria que a senhora falasse para a gente como cuidar e quais são os fatores de risco ali posteriores para a vida de um albino. Isso, então é o que a gente estava falando, não é uma doença fatal, né? Não é uma doença grave. O grande problema do albino, principalmente morando num país como o nosso, é a questão a melanina é a substância que é o filtro solar da pele, que defende a pele dos raios solares, né? Então, na ausência desse pigmento, a pessoa não tem defesa nenhuma. Então, o que a gente orienta os pais é que desde a infância essa criança tem que ser extremamente cuidada com relação à proteção solar. Então, não só o uso de filtro solar, mas de roupas adequadas, né? Então, sempre de boné, de chapéuzinho, sempre de manga comprida, sempre de calça comprida. Essa criança não deve... Óculos escuros, porque... Então, o acompanhamento com o dermatologista e com o oftalmologista são fundamentais desde a infância. Isso que vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Porque eu acho que o grande problema do albino é isso, é a qualidade de vida, não só com relação ao preconceito, mas com relação ao câncer de pele, o problema ocular, as outras coisas que ele vai tendo a partir do crescimento. Sobre esse cuidado aí com a pele, aí, por exemplo, dos bloqueadores, dos protetores solares, aí, eles são eficazes se usados corretamente ou precisa de algum especial, alguma fórmula especial aí, doutora? Isso, a gente tem que lembrar que não existe, né, nenhum filtro solar 100% eficaz. Então, a pessoa tem que lançar a mão do filtro solar e das outras medidas de fotoproteção que a gente fala. Então, estar sempre à sombra, nunca se expor diretamente à luz solar, sempre além do filtro solar de roupas de proteção. Hoje a gente inclusive conta com tecidos que têm filtro solar na sua trama, né? Então, a gente orienta os pais dessas crianças a
né? A gente tenta não restringir demais a vida social dessas crianças para elas não serem mais complicadas, né, no crescimento, mas a gente orienta o uso de roupas adequadas. Então existem roupas com filtro solar, camiseta, bonezinho, um boné inclusive com aquela abinha atrás que protege o pescoço. Orienta sempre incentivar a criança a brincar dentro de casa, brincar na sombra, com medidas que a gente mantém um convívio social que é importante, mas protege essa criança do câncer de pele no futuro. Sim, a gente falou aqui na questão do cuidado. Agora, existe alguma atitude, alguma ação que pode ser feita para diminuir algum grau da ausência dessa substância? Por exemplo, existe alguma, na ciência, alguma aplicação? E aí, só para acrescentar, a gente está usando o termo doença. É correto falar doença nesse caso? Para nós é. Okay. Né? Para nós médicos, o albinismo é uma doença de transmissão genética, tá certo? Mas assim, é porque a doença acarreta sempre essa coisa de ter algum sintoma, tipo dor, tipo, né, ter alguma consequência muito grave. Não, é uma condição da pele, então, digamos assim, transmitida geneticamente, né? Mas o mais grave, a consequência mais temida é com relação ao comprometimento ocular. Então, o olho, volto a repetir, tem que ser muito bem cuidado, assim como a pele, com o acompanhamento do oftalmologista. E a pele, a consequência mais temida é o câncer de pele. Fora isso, nenhuma outra sequela mesmo. Doutora, a senhora falou sobre esse acompanhamento dermatológico e oftalmológico. Isso aí são imprescindíveis, não tem como abrir mão. Agora, a gente vivendo numa sociedade preconceituosa como é essa que temos aí. Como a senhora, como dermatologista, mas eu creio que deve fazer muito também o papel de psicólogo ali, como lidar então com o preconceito, visto que não pega, visto que é algo de ordem hereditária, como lidar com as brincadeiras na escola, os apelidos, qual é o conselho, como a senhora trata disso? Lá enquanto dermatologista? Eu acho que essa é a parte mais difícil da história, não tenha dúvida. Porque a criança, quando você instrui essa criança desde cedo a usar o filtro solar, a se proteger adequadamente, é muito bonitinho como elas aceitam e elas incorporam isso na rotina delas. Agora, quando você se depara com o coleguinha na escola, com a mãe do coleguinha, que não deixa o coleguinha chegar perto, né? Aí é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que a obrigação da gente é sempre passar essa tranquilidade para os pais. Isso não é uma doença contagiosa, né? E vocês têm que, a família abraçar a causa, né? E inserir esse menino na sociedade. E a escola também tem um papel fundamental, né? Então, eu acho que a família tem que ir lá conversar com a orientadora da escola e a escola trabalhar nesse sentido, né? Do diferente, de incluir alguma o diferente. Política, assim, até de alcance de escola, por exemplo, da associação de dermatologia, chegar para levar para as crianças, gente, é tão normal quando a sua pele dela só é um pouquinho diferente. Esse nível de interação, de palestras, de cuidado, existe alguma coisa? Existe em São Paulo um grupo, sim, de apoio a uma outra doença que também leva ao câncer de pele, que é o xeroderma pigmentoso. Eu não tenho certeza se existe só do albino, mas existe sim o dia no parque, então leva essas crianças todas para os parques, ao ar livre, ensina a passar filtro solar, ver que todo mundo passa igual, todo mundo tem. Então é muito importante a criança ver que tem outras crianças como ela, que passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, né? E eu acho que a escola e a família têm um papel fundamental nisso, né, gente? De incluir o diferente, seja por que doença for. Né, o menino que às vezes precisa de uma cadeira de roda, o menino que às vezes tem algum outro problema, mas que pode perfeitamente frequentar a escola e ser, né, bem aceito pela sociedade. Eu acho que isso é o papel de todos nós médicos, os pais, a escola, todo mundo tem que entender e conhecer a doença, saber, né, a condição da pele, saber que aquilo não é contagioso e saber que quanto melhor essa criança for aceita, melhor indivíduo ele vai ser, né? Ele vai crescer mais feliz, ele vai ser uma pessoa mais feliz. Eu acho que esse é o papel fundamental de todos nós. E esse também é o papel que nós aqui como TV temos que cumprir, né? Levar essas informações, esse conhecimento, não é isso? Exato. Pois é, eu estou aqui pensando, minha cabeça vai lá e volta, eu fico a mil, porque eu trabalho com criatividade, então a minha cabeça fica sempre pensando em possibilidades para se criar. E eu fiquei pensando, gente, será que não existe, eu sei que é uma questão genética, mas será que não existe na ciência uma possibilidade de criação dessa enzima, né, para ser aplicada? Isso ainda existe, até um medicamento, mas ainda só para tratamento experimental.
experimental, visando corrigir essa deficiência da tirosinase, mas não existe nenhum tratamento aprovado ainda. Sim. Mas a coisa está evoluindo, né? A medicina evolui muito, né? Essa parte da genética tem, com os conhecimentos mais avançados, as portas vão se abrindo. Eu acho que num futuro bem próximo pode ser que apareça algum medicamento nesse sentido. Mas ainda não existe, é importante que a gente fale para as pessoas não saírem procurando uma coisa que não existe ainda. Não existe ainda liberado para uso. O que se existe está em estudo ainda experimental, testando em ratos, em camundongos, né? Mas a coisa está no laboratório, mas breve, né? Eu acho que pode chegar a ser uma solução, sim. Que vem, em nome de Jesus. Com certeza. Agora, doutora, também uma outra questão. É possível a pessoa desenvolver só por exemplo, o albinismo da pele sem ter o do olho, ou só o do olho sem ter o da pele, ou necessariamente um leva ao outro? O cabelo também, né, que a gente citou. Existem duas formas principais, né? O albinismo óculo-cutâneo, que a gente fala, que é o que tem o comprometimento ocular, e o da pele, só o ocular. Agora, o comprometimento da pele, ele pode ter graus variáveis. Então, às vezes, você pode ter um indivíduo que tem só a pele clarinha, mas ele produz algum pigmento no cabelo e nos pelos, né? E você pode ter o clássico que a gente falou, que é aquele que a gente viu na reportagem das mocinhas do cabelo bem lourinho, da pele bem branquinha, às vezes com algumas sardas, porque às vezes há alguma produção de pigmento. E você pode ter o albinismo com comprometimento só ocular e a pele absolutamente normal. Muito interessante. Eu acho que o que vale a gente também ressaltar aqui, como a doutora disse, né? Apesar de ser uma deficiência ali genética, é uma condição de vida. O diferente, a gente sempre precisa aprender a lidar com isso. Não é? E para o albino fica aí a condição de se tratar, de cuidar, de fazer o acompanhamento, mas ele é igual a qualquer outra pessoa. Não é? Então essa questão também da cabeça, uma cabeça boa, onde a pessoa entende, né, que ela também não se coloca numa situação à margem ou diferenciada, mas ela se inclui também dentro da sociedade, até para as pessoas entenderem isso, que não, de fato não existe diferença. É verdade. E eu até queria, antes da senhora comentar também, inserir aqui no nosso programa uma curiosidade que foi por uma matéria no portal R7, onde lá na África, especialmente na Tanzânia e alguns países ali em volta, alguns feiticeiros, eles vieram a mutilar crianças, não é, para pegar essas partes de seus corpos, para fazerem ali poções mágicas que prometiam riquezas e prosperidades. E essas partes, né, essas partes que foram mutiladas aí, são vendidas no câmbio negro ali na África, em vários outros países, né, até como num nível aí de um comércio ilegal, por milhares de dólares. Mas há uma instituição, Fundação Global de Assistência, é uma instituição que ajuda essas crianças. E é tão interessante que essa matéria, ela foi exibida no r7.com, né, dando os créditos aí, falando dessas crianças, de 5 crianças que foram trazidas da África, né, levadas aos Estados Unidos para fazerem o implante de próteses ali, para elas retomarem ali. Porque esses feiticeiros lá acreditam que pela raridade da incidência aí do albinismo, essas pessoas são especiais, então tem alguma coisa, então vendem os órgãos. E as histórias, elas são as mais horríveis possíveis. Dentre uma delas, uma garotinha, onde homens entraram na sua casa pedindo à família todo o dinheiro. Como trata-se de famílias pobres, eles não tiraram muitas coisas, mas viram a menina e deceparam ali o braço, não sei se essa é a palavra correta, arrancaram o braço com golpes de machado aqui na altura das axilas, para levar o braço. E hoje essa menininha está lá, felizmente, até a gente pode entender assim, recebendo ali uma prótese. Então, doutor, tem esse lado também curioso e trágico também nessa história. É aquilo que a gente está falando, né? São as interpretações mais horríveis, né, do diferente, né? Então, tanto o diferente pode ser excluído, como ele pode virar alvo de uma adoração, de uma coisa. Isso é muito sério, né, gente? Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Então, eu acho que E voltando àquela história do albino, eu acho que então o importante é isso, é a família se conscientizar, porque a família vai ser o determinante nesse primeiro momento do cuidado,
e o próprio indivíduo, né? Ele saber que aquilo é uma condição genética, aquilo é um estado dele, ele não pode desdenhar dessa condição, falar, que isso, o sol está fraquinho hoje, isso não vai me fazer tanto mal, essa médica está exagerando. Então ele tem que lembrar que realmente ele não tem nenhuma proteção, então ele tem que colocar essa proteção todos os dias. Né? Independente do dia estar nublado, independente de ter sol ou não estar nublado, né? Ele tem que se proteger todos os dias. Eu acho que quando a pessoa incorpora isso na rotina dela, ela vai viver muito bem por toda a vida. Qualidade de vida normal. Né? Exatamente. Bom, é isso aí. Infelizmente, nosso tempo aqui, uma pena, né, Serginho? Se encerrou. Eu queria agradecer à doutora por ter vindo com conhecimentos tão ricos e esclarecedores também para muitos dos nossos telespectadores e para nós, né, pastor Serginho? Com toda certeza. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.